Olá, queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano, alunos do Supermédio. Vamos para mais uma aula de atualidades, comentando de forma sucinta, dois temas, que marcaram os dias da semana passada, ok? Bom, o primeiro tema que eu vou trabalhar com vocês é que finalmente foi realizado o leilão, para implantação do 5G no Brasil, então, tão esperado e tudo, né? O leilão, de fato, aconteceu e foi muito bem sucedido. E o segundo tema que nós vamos trabalhar é a conclusão da COP26 e do seu relatório final, tá? Vamos ver se houve avanços, se foi decepcionante para alguns grupos de países, de alguns participantes, tá? Então, vamos começando. Então, vamos aqui compartilhar o que nós temos para hoje. Então, vamos que vamos. Pois então, pessoal, o tão esperado 5G, é considerado o segundo maior leilão da história do Brasil, tá? Só perde mesmo para o leilão do pré-sal, que ocorreu em 2009, desculpa, em 2019. O que nós vamos ter? O leilão do 5G, segundo os especialistas, ele foi bem sucedido. Eu vou explicar que modalidade o governo optou para fazer esse leilão, tá? Bom, o que temos, né? Bom, primeiro, o que vem a ser o 5G, né? O 5G, no caso, corresponde ao quê? A quinta geração de telefonia móvel, tá? É um avanço à matriz de 4G que nós temos, né? Bom, e aí algumas características que marcam o 5G, né? Primeiro, um aumento muito grande na velocidade de conexão. A internet vai estar muito mais veloz, né? De 1 a 10 gigabytes por segundo, né? Quer dizer, é 100 vezes mais ágil, mais rápida do que a matriz que nós temos do 4G, tá? Só para você ter uma ideia, de repente um filme pesado, um longa-metragem, um filme de 2 horas e meia, 3 horas de duração, para você baixar ele no seu computador, vamos supor que da internet você gasta por volta de 30 minutos, né? Com o 5G você vai gastar em quanto? Segundo os especialistas, em 21 segundos, de 30 minutos, tá? Esse filme pesadão, né? Esse longa-metragem, você termina de 30 minutos, você reduzindo para 21 segundos, você consegue baixar esse filme. Quer dizer, só para dar um exemplo da velocidade que você tem no 5G em relação ao 4G, né? Outra coisa também que eu pude verificar, que o 5G permite que se habilite cerca de 1 milhão, por exemplo, né, de dispositivos por quilômetro quadrado, né? Quer dizer, você tem 1 milhão de aparelhos, de dispositivos funcionando numa área de 1 quilômetro quadrado. Quer dizer, 1 quilômetro quadrado não é lá muito grande, né? Então, você tem essa capacidade ampliada. Bom, nós vamos ter também uma maior agilidade, né, nos fluxos de pagamento, né, transações bancárias, a automação no setor industrial, na pecuária, na agropecuária, no campo também. Mineradoras, né, vão poder utilizar de máquinas, de robôs. A companhia, por exemplo, Vale do Rio Doce, né, já tem um projeto aqui no Brasil mesmo, né, de colocar em profundidades, né, na prospecção, usando o 5G, só o 5G que daria a possibilidade de colocar máquinas e não grupos humanos, né, na prospecção, quando você tem uma profundidade maior, né? Então, também é de interesse aí para o campo, não só da pecuária,
né, do parque industrial, da produção, como das mineradoras. Bom, o que nós vamos ter também é que o interessante do 5G é que esse leilão, segundo os especialistas que eu li, esse leilão foi um leilão interessante. Por quê? Diferentemente de outros leilões, onde o governo sempre buscava arrecadar, né? Sempre buscava, ao fazer um leilão, ao fazer concessões, né? Ao permitir que empresas atuem no Brasil nesse setor, o que acontece? Visava-se muito encher os cofres públicos, né? Esse leilão, diferentemente dos outros, é um leilão que buscou se adotar, né? O não arrecadatório. Segundo os especialistas, chamam de leilão não arrecadatório, ou seja, o governo visou muito mais, né, a promessa contratual de investimento que essas empresas que vão atuar no Brasil na 5G, na promessa contratual de investimentos, né, do que propriamente o governo federal a receber recursos, né, receber pagamento, né? Então, pelo que eu peguei aqui, por exemplo, né, é, houve uma movimentação de cerca de 50 bilhões de reais, mas para os cofres públicos só foi 3 bilhões. Quer dizer, o governo não ficou com a gana para arrecadar, né, para encher os cofres. Não, preferiu um tipo de leilão onde as empresas que vão entrar, elas vão se comprometer, tá, a fazer investimentos, ampliar, expandir mesmo. Esse é o que está prometido em contrato, né? E o governo mesmo não preferiu arrecadar muito nesse primeiro momento, né? Então, é isso, movimentou-se 50 bilhões de reais, mas apenas desses 50 bilhões, 3 bilhões foram para os cofres públicos, né? Outra coisa muito interessante, que segundo os especialistas que eu li anunciaram, que também tem uma previsão de uma injeção de recursos, né, de cerca de 1,2 trilhões de reais no PIB brasileiro até 2035, tá? Então, é um aporte muito grande, né? Mais de 1 trilhão de reais injetados no PIB brasileiro até 2035. Bom, aí nós vamos ter também algumas empresas dessas de médio porte que participaram e arremataram boa parte do mercado, né? Nós vamos ter as mais conhecidas aí, a Claro, a TIM, a Vivo, né? Como as principais atuantes aí que arremataram boa parte do mercado. Essas empresas terão uma missão muito grande, né, de investimento, né? Eles vão ter que instalar, né, torres de antenas, fibra ótica, né? E eles têm um compromisso de cobrir, inicialmente, né, já nos primeiros 2, 3 anos aí, alcançar cerca de 40 milhões de pessoas que ainda não têm internet no Brasil. 40 milhões de pessoas ainda não têm internet no Brasil e cerca de 9.600 localidades o sinal não chega, né, no Brasil. Vocês sabem que o Brasil é um país continental, um país de relevo, né, acidentado. Então, logo de cara, essas empresas terão que fazer essa cobertura, terão que alcançar, né, essas 9.600 localidades que nem sinal de internet chega, né? Também há, nesse projeto do 5G no Brasil, há também a perspectiva de 48 mil quilômetros de estradas, né, tendo internet 5G. Tá? Isso vai facilitar o quê? O modal do transporte brasileiro, né? a, a gestão do transporte, né? Até os portos, as rodovias, até os portos, a comunicação vai agilizar muito, né?
E também no plano educacional, né? O governo conta com uma cobertura de 72 mil escolas públicas, né, recebendo o 5G. Bom, é, é isso que nós temos, né, sobre esse leilão. É, os especialistas consideram um leilão inédito, um leilão bem sucedido, tá? E agora resta acompanhar as empresas para elas cumprirem as suas obrigações contratuais. Tranquilo? Bom, e aí nós vamos partir, né, para a COP26. Né? O que nós temos? Nós temos o término da COP26, né, que é a Conferência das Nações Unidas, né, visando aí o combate do aquecimento global, e seu relatório conclusivo. Você tem o término e todo término de conferências internacionais, você sempre tem um relatório conclusivo, ou seja, um resumo do que foi decidido, do que foi acordado entre os países, né? Bom, e aí o que temos, né? Esse relatório, ele trouxe, já no final, ele trouxe uma novidade, né? A novidade foi que, pela primeira vez, se coloca num texto, tá, a decisão dos países de eliminar, né, a fonte dos combustíveis fósseis, tá? O carvão de natureza vegetal, principalmente que mais polui, né? Os derivados do petróleo. E aí, já na conclusão do relatório, que nós vamos ter a atuação da Índia e da China pressionando para que se mudasse o termo, não é a palavra, né, de eliminação, né, dos combustíveis fósseis daqui para frente, eliminação, para o termo redução, né, redução gradual, tá? Mas não eliminação, por uma razão simples, né? A Índia mesmo, ela praticamente sua matriz, 70 a 80% ocorre a queima do carvão, né? A produção do chamado carvão vegetal. Né? Então, a Índia, assim, e a China também. Então, na última hora, houve pressão, não é? Das delegações da Índia e da China para que modificasse essa parte do texto que falava sobre os combustíveis fósseis, não no sentido de eliminar, e sim, né, gradualmente diminuir, a expressão que foi usada ao final, os países membros consentiram. Né? Quantos países assinaram esse relatório final? Cerca de 200 países participantes da COP26. Tá? Bom, houve também, por um lado, decepções, né? Os países mais vulneráveis, aqueles que, com o aquecimento global aumentando, países que a gente chama de insulares, países que são praticamente ilhas, né? Eles foram para a COP26 em grupo, eles foram coordenados, articulados, no sentido de que se criasse um fundo, né? Um fundo que pudesse ampará-los, né, em caso de acidentes, inundações, né, ou de esses países insulares, boa parte deles desaparecerem, né? Ou seja, um fundo de compromisso de perdas e danos. Não conseguiram, dessa vez não, houve a promessa de que no ano que vem, a COP do ano que vem, possa rediscutir isso novamente, né? Bom, também houve, por parte dos países ricos, uma prorrogação. Havia uma promessa de fazer um fundo de 100 bilhões de dólares ser levantado até 2020 para ajudar os países emergentes, os países em desenvolvimento, a bancarem programas de combate ao aquecimento global, de preservação de meio ambiente. E como eles não conseguiram esse fundo para 2020, prorrogaram para 2022. E o Brasil? Qual a participação do Brasil? O Brasil teve uma participação tímida, né?
Mas, segundo o nosso ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, né, o Brasil saiu satisfeito da COP26 por conta de que o Brasil sempre defendeu o mercado de carbono, né? E nessa aí, no mercado mundial de carbono, o Brasil conseguiria vender cotas de carbono, né, a países que ultrapassaram suas cotas. Então, segundo a entrevista coletiva que o ministro do Meio Ambiente, ao término da COP26, deu, se pronunciou, ele fala que, para o Brasil, a participação foi vantajosa, sim, por conta de que está se amadurecendo a ideia do mercado mundial de carbono, e o Brasil seria um bom vendedor de carbono, né? Bom, o Brasil participou apenas com o Itamaraty, né, uma comitiva, e foi isso. Então, nós temos aí esses dois temas, né? Ah, o leilão que foi conclusivo do 5G e a participação do Brasil na COP26 e o relatório final da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Então, fiquemos por aqui. Um abraço a todos. Valeu, gente.